Bora lá, gente, tamo aí. E hoje, quem é que nós vamos reagir? Vamos reagir ao Henry Bugalho. De novo, eu sei, de novo, mas eu não vi. Eu vi passar por mim uma treta, assim, meio de relance, que foi o Helder Maldonado, camarada nosso, do Galas Feios, comentando, né, um post do Eduardo Bolsonaro com um print do Henry Bugalho, dizendo que o Henry Bugalho teria admitido num vídeo que recebeu dinheiro pra fazer campanha pro Lula, uma parada assim. E aí o Helder disse, nada a ver isso, não sei disso. Segura você aí os seus BO. Eu não vi o vídeo. Mas eu fiquei curioso, confesso, fiquei curioso com essa treta toda. E, enfim, vamos ver junto o vídeo aqui para ver se a gente descobre, tá? O título do vídeo do Henry Bugalho é Resposta aos Galãs Feios, 23 minutos de vídeo. O que consta, galera, tá? O que consta dessa treta? Vocês podem aí me corrigir se eu estiver errado, mas o que consta é o seguinte, que o Helder fez um comentário de 20 segundos, tá? Mais ou menos, é isso, né? Dizendo que discorda de 95% do que o Henry fala. Mas que ok, que tudo bem, tudo certo, teria sido até um comentário apaziguador. Não é isso, chat? Não sei, não vi também, só vi, como eu falei pra vocês, lá o tweet do Helder. E aí me parece, segundo o que a galera me contou aqui, que o Henry tomou as dores, levou pro coração isso, né? E fez um vídeo resposta aí de 20 e tantos minutos baseado nessa fala breve do Helder lá na Galãs. Bom, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O canal dos Galãs Feios publicou um corte de uma live que eles fizeram, da qual participou o César Callejon. E nesse corte, o Helder Maldonado, ele comenta ali uma treta que está se desenrolando há algumas semanas já, que envolve uma ala mais radical da esquerda no Brasil e outros comunicadores, influenciadores, que até é socialista, mas que não compram um discurso que, sabe, em tese defende, em tese não, na prática defende uma revolução. E daí marcaram essa conversa e eu fui assistir, e eu posso dizer que eu não tô assistindo todos os vídeos dessa treta. Simplesmente, eu mal tenho tido tempo para gravar meus vídeos aqui e editar meus vídeos pro meu canal, eu não vou perder meu tempo aqui assistindo, sabe, horas de comentários sobre isso. Mas eu fui assistir a esse vídeo do Galãs Feios porque eu tenho consideração pelo Helder e pelo Beze, então fui ver o que eles falaram, e o título eu vou ler pra vocês aqui e depois eu quero pensar algumas coisas com vocês. E o título é Treta entre Carlito, Henry versus Galo e Ian. Quem tem razão? Pra começar, a pergunta quem tem razão não é respondida nesse vídeo, né? Nem o Callejon, nem o Helder tentam solucionar a questão que envolve aí, que é a questão central nessa treta, entre aspas, mas eles acham que é uma perda de tempo, que esse tipo de, sabe, faíscas dentre esses grupos não vale a pena. Mas tem uma fala do Helder que as pessoas me marcaram, como eu falei, para que eu fosse ver, quando ele diz que ele não concorda com quase nada que eu falo. Eu quero que vocês segurem essa informação aqui, que a gente vai falar mais adiante, mas eu quero, para começar, falar sobre uma coisa que eu tô no passado, para que vocês entendam aqui como eu me posiciono, ou como outros canais também progressistas se posicionam sobre a questão da democracia, porque o tema é esse, né? O tema é se esse modelo democrático que existe no Brasil e em muitos países pelo mundo é um modelo funcional ou é um modelo que deve ser superado. O fato é que esse modelo, ele é cagado, ele é problemático, ele é confuso, ele é bagunçado, a gente sabe que tem muita deficiência, a gente sabe que tem muito problema, a gente sabe que quase foi, sabe, derrubado pelo Bolsonaro nessa última eleição. Ou seja, é um modelo que de fato é problemático, mas a questão não é essa, a questão é ter um modelo que não é tão funcional assim, mas as alternativas não me parecem tão viáveis, ou quando existem alternativas foram tentadas, foram muito piores do que esse modelo. Então, Começou já mentindo, né, cara? É por isso que eu digo, cara, assim, a galera tem que entender que quando a gente diz que esse cara não é de direita, não é de esquerda, é de direita, não é pegação de pé, galera. Não é pegação de pé, entendeu? Tipo assim, é justamente o mesmo discurso que podia estar na boca do, sei lá, do João Pinheiro lá. A democracia burguesa não é perfeita, mas ela é melhor que as outras alternativas que a gente tem, porque quando eles tentaram foi pior. Foi pior pra quem, cara pálida? Saca? Foi pior pra quem? Foi pior pra quem? Sério mesmo. Alguma experiência socialista tornou a vida da classe trabalhadora pior? Será que Cuba hoje tem uma experiência com embargo, sendo uma ilha fodida do Caribe, que passou por um processo violento de colonização e imperialismo? Hoje, será que os trabalhadores cubanos estão melhores ou piores que no tempo de Fulgêncio Batista? O que explica a queda de até 10% na expectativa de vida, né, nas ex-repúblicas soviéticas? Será que
O pessoal na Rússia tá feliz por hoje ter McDonald's, hoje não tem mais, mas enfim, mas por ter tido McDonald's ao invés de plano emprego. Para quem que foi ruim as experiências socialistas? Será que a China estava melhor enquanto o país mais miserável do mundo, sendo massacrada pelo imperialismo, ou depois do processo revolucionário? Saca? É por isso que eu não tenho respeito pelo Henri Bugalho. Porque ele abertamente defende um modelo que massacra a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras com um ar de superioridade, se dizendo uma pessoa de esquerda, ou seja, não tem coragem de assumir que, na verdade, ele defende, ipsis literis, o discurso social liberal. Olha, realmente, né, a democracia burguesa ela é falha, mas ela é melhor que a gente tem, é o melhor que a gente consegue. É uma tosqueira, é um rebaixamento. É dizer, olha só como a gente é burro e não é capaz de fazer nada melhor do que essa porcaria que a gente tem. Não, chegamos até aqui, isso é o ápice da possibilidade das construções das relações de trabalho na sociedade. É essa porcaria que concentra a riqueza, que faz com que 1% viva e 99% sobreviva. Nós estávamos ainda ontem falando de uma escala de trabalho 6x1, onde basicamente a gente está se ligando, e isso é importante que cada vez mais pessoas pautem isso, a gente está se ligando que a gente não vive, que a gente só reproduz o capital de quem tem capital, de quem é herdeiro. Mas é esse mundo que o Henry diz que é o ideal. E que ele critica quem ousa dizer que isso não tem conserto. Não tem como resolver isso dentro desse paradigma. Porque o processo revolucionário é um processo que simplesmente é o único que se apresenta para essa superação. E o que é mais contraditório ainda, na fala do Henry, sempre, porque macaco não olha pro próprio rabo, não é isso? Como diriam lá antigamente, é que esse mundo que ele defende com unhas e dentes foi forjado a partir de processos revolucionários que derrubaram o antigo regime para impor à força isso que hoje ele defende e que impede, né? Ele luta para impedir a classe trabalhadora de perceber a necessidade de também derrubar esse regime para construir algo que seja superior. Aí ele não quer, não é isso? Aí depois ele não entende, né? Quando as pessoas dizem que discordam de 95% das coisas que ele fala. Porque ele não tá no nosso campo. Ele não tá no nosso campo. Henri Bugalho não é um cara do nosso campo. Ele é um carreirista que se apresenta como um filósofo e escritor, sendo que ele não consegue desenvolver filosofia. Vocês me desculpem. Não é porque ele é formado em filosofia ou sei lá o quê, que ele consegue realmente compreender a dimensão do que faz um filósofo, né? Mas bora pra frente. Mas ano passado eu fui chamado, junto com outros influenciadores, vários canais que vocês conhecem aqui, acompanham, admiram, nós fomos chamados para compor um projeto chamado YouTubers pela Democracia. Era uma parceria entre o YouTube e também algumas fundações que iam financiar por alguns meses alguns canais aqui importantes no YouTube. Olha aí, hein? Acho que esse é o ponto, hein? YouTubers pela Democracia, o projeto do YouTube. É isso? Do YouTube mesmo. Conte-me mais, Henry. Conte-me mais. Isso aqui é uma surpresa, galera. É uma surpresa, né? Para gerar conteúdo pró-democracia, ou seja, e isso não no sentido abstrato, né? Não no sentido assim, a democracia, se ela fosse perfeita, ou a democracia quando houver revolução e, sabe, arrumarem as pendengas aqui, não. A questão era defender o modelo atual democrático contra os arroubos autoritários do Bolsonaro. Era um projeto para defender as eleições no Brasil, para defender a urna eletrônica, para defender a lisura das eleições, para confrontar discurso golpista, para confrontar manifestantes golpistas, né, acampados na frente dos exércitos, ou seja, era para falar sobre a democracia concreta no Brasil e como ela estava em risco diante do Bolsonaro. Então, nós... A galera tava falando que ele estaria apenas divulgando o AdSense dele lá e tal. Mas galera, não é isso aí que ele tá falando aí não, hein? Você já tinha ouvido falar desse troço aí que o Bugalho tá falando? YouTubers pela Democracia? Quer dizer, o YouTube convidou alguns YouTubers, bancado por algumas fundações, não é isso que ele tá falando ali? Pra fazer campanha pró-democracia burguesa no Brasil. É isso? Para salvar a institucionalidade. É isso?
Pois é, um think tank, é isso? Fundações, bancando. E sabe o que me soa, galera? E aí, é lógico, é só um insight aqui, né? Bacana, vamos defender essa institucionalidade, vamos dar um dinheirinho pra essa galera, e aí essa galera ainda vai ficar contra qualquer discurso que defenda a superação dessa institucionalidade. Por que eu tô dizendo isso? Porque não parece conveniente, galera. Não parece conveniente. O Henri Bugalho é um cara que há muito tempo saiu bloqueando todos os comunistas no Twitter, gratuitamente. Comprou briga com todo mundo. Tipo assim, se você é antissistema, não fale comigo, não colo com você. Você não é da minha turminha. O nosso negócio aqui é defender uma parada, sei lá, democratas dos Estados Unidos. Essa é a minha esquerda. Não é conveniente? Aí ele aparece num vídeo dizendo que ganhou grana, junto com outros caras aqui, que ele ainda não citou quem é, vamos ver se ele vai citar, né? Vai dar algum outro exemplo disso aí, né? Para defender justamente esse modelo. Não, Bolsonaro pode levar aí para uma quartelada, vamos defender a democracia burguesa. Vamos ajudar o Lula a salvar a democracia burguesa, mas não vamos falar em superação do capitalismo. E saca, tem uma coisa que é comum nos telejornais, que talvez possa estar saindo da boca do Henri Bugalho aqui, que é a parada assim. O jornalista, ele sabe quem é que paga as propagandas do telejornal. E aí esse jornalista, ele opta por fazer uma chapa branca, mesmo que isso não esteja escrito em lugar nenhum. Saca? É uma parada assim, vou ser mais realista que o rei, pra ver se eu chamo a atenção de quem tá pagando a conta e tá escolhendo a música da banda. Não é isso? Porque quem paga a banda escolhe a música. Então eu vou ser mais realista que o rei, isso é muito comum na RBS aqui no Rio Grande do Sul, na Globo de maneira geral, mas acredito que em todas as emissoras, né, na Jovem Pan. Então o cara assim, poxa, eu vou endossar o discurso, que eu sei que é um discurso que agrada quem tá pagando, porque assim os caras vão me enxergar mais além. Será que não poderia ser isso? Hã? Será que não poderia ser isso? Agora, eu de fato fiquei curioso com esse grupo aí, com essa iniciativa. De onde vem, né? Porque nós tínhamos que meter aí um follow the money, não é isso? Nós tínhamos que meter aí para saber quem é que tá pagando, para saber quais os reais interesses. Isso é uma das coisas boas do meu trabalho aqui. O fato de ser 100% financiado por crowdfunding. Isso é muito bom, porque isso dá uma liberdade pra gente muito foda. Obrigado vocês aí, que ajudam a tanto tempo manter esse canal no ar, viu, galera? Vários canais, eu acho que tinha uns 10 canais ali. Não me recordo se o Galãs Feios estavam lá, eu acho que eles não estavam. Olha aí, viu? Foi isso que eu disse. O Helder respondeu lá no Twitter, dizendo, me inclua fora dessa, segura os teus BO aí, porque isso aí é complicado, né, galera? Complicado pra dizer o mínimo, né? Complicado pra dizer o mínimo, né? Já deu muito BO por causa desse tipo de iniciativa aí, né? Então, eu acho que essa resposta a gente já tem, né? O Galãs não tá sabendo disso, né? Pois é, ninguém sabe disso, chat. Ninguém sabe disso. Saca? Ele vai ter que agora, vai ter que dar conta disso aí, hein, Bugalho? Havia outros canais importantes que vocês acompanham, inclusive um comediante bem famosinho agora que vive colado com os radicais, e nós fomos chamados para fazer esse projeto. Recebemos uma comediante famosinho colado com os radicais. Eu aposto Galo, que é o Santinelli. Será que não? Hã? Será que não? Mas não citou o nome, né? Eu tô chutando, tá, jurídico? Tô chutando, tá? Porque é um comediante famosinho que tá colando os radicais. É o primeiro nome que me ocorre. Mas o Henry não citou o nome dele, tá? O Henry não citou o nome dele. Mas fica aqui a pergunta: seria Thiago Santinelli? Eita, olha aí, cara. Olha aí, cara. Olha aí, cara. Olha aí, hein? Ou do Vivier. Mas o do Vivier eu acho que não cola muito com os radicais, não, hein? O do Vivier não é muito dos radicais, não. O do Vivier é o típico pessoalista, não é isso? Eu não sei, hein? Eu acho que o Bugalho se enrolou com esse vídeo aqui, hein, galera? Importante para fazer esse projeto, e quando eu fui convidado, eu comentei com quem me convidou, né? Eu falei assim, olha, eu tô numa fase complicada da minha vida aqui, eu não tô fazendo conteúdo com tanta periodicidade como eu fazia antes, eu não sei se eu vou participar. E ele disse o seguinte, olha aí, faço questão que você participe porque você é uma voz importante na esquerda, você é alguém que já defende essas pautas há muito tempo e faz o que você puder aqui, mas a gente quer que você participe porque vai ajudar nesse projeto. Então eu participei e, como eu falei, a gente foi financiado durante alguns meses para fazer vídeos pró-democracia, em defesa da democracia, em defesa das eleições, do processo democrático, da pluralidade de ideias, das vozes divergentes, de uma eleição que
fosse justa e tentando confrontar esse discurso golpista, como eu mencionei. E aí nós fizemos isso, né? E o que acontece é que, desde 2018, ou antes disso, na verdade, desde 2016, quando eu comecei a falar de política no canal aqui, sempre foram as pautas que eu defendi. Eu comecei a falar sobre política porque eu vivia na Inglaterra, vivia em Manchester, e durante esse período estava acontecendo o referendo referente ao Brexit, que era o desejo de muitos britânicos de deixarem a União Europeia. E aí havia um debate muito polarizado sobre isso, havia um discurso que era, em essência, anti-imigrante, então eu, como imigrante, lá me sentia diretamente ofendido por isso, diretamente afetado por isso, então eu sentia que precisava expressar a minha preocupação sobre os rumos desse discurso e como ele estava impactando também em outros países, em outros regimes democráticos. Também havia lá, no mesmo momento, o Trump crescendo na política norte-americana, havia esse discurso se espalhando na Europa, então foi um tema que me chamou a atenção e que tinha a ver com esse ataque direto a certos princípios democráticos. Foda-se, tá ligado? Tipo, foda-se a tua história. O que tem a ver isso, cara? Mas vamos lá, vamos lá. Ele vai chegar em algum lugar, né? Deve ser importante isso que ele tá falando, mas tudo bem. Então, quando eu começo a falar sobre isso, já em 2016, tem a ver com isso. Como enfrentar esse discurso autoritário, antidemocrático, intolerante, que persegue minorias, que persegue imigrantes, persegue mulheres, persegue, sabe, minorias étnicas, religiosas. Então, assim, como enfrentar isso? Então, durante todo esse percurso, e aqui tem a ver com tudo que eu faço no YouTube, fora do YouTube, meus livros têm a ver com isso, né? Livros. Se você pegar esse livro aqui, Como Vencer um Debate na Razão, eu trabalho com algumas questões essenciais para mim sobre esse tópico. O livro do Bolsonaro, né? Minha Especialidade de Matar, trata desses ataques, desse confronto que o Bolsonaro empreende contra a democracia no Brasil. Esse sobre o Olavo de Carvalho, meu pai, o guru do presidente, que eu escrevi com o Luiz de Carvalho, fala sobre essa figura que também ideológica do bolsonarismo e que vai fornecer o substrato de ideias para o Bolsonaro e para os filhos do Bolsonaro, para esse movimento. Então, assim, tudo isso aqui, todos esses livros e todos os vídeos que eu fiz no YouTube nos últimos anos, tem a ver com isso, com a defesa de certos valores democráticos, que são valores que me parecem essenciais para a gente poder viver numa sociedade que respeite certos direitos básicos das pessoas. E aí, um ponto central que tinha a ver com isso, né, que era a defesa também de direitos humanos, né, porque o Bolsonaro era alguém que o tempo todo confrontava os direitos humanos, tinha lá a frase, né, que é direitos humanos para humanos direitos, ou seja, criminosos não teriam direitos humanos, ou seja, certos grupos minoritários ou certos grupos de oposição estariam... Até agora o vídeo é uma publi dos livros dele, é isso? Publi dos livros dele, né? Com esse discursinho cínico de direitos humanos e defesa do capitalismo, né? Como se as coisas não fossem absolutamente contraditórias, né? Por isso que eu não guardo respeito pelo Bugalho. Porque parece simplesmente uma autopromoção vazia. Compra aqui meu livro que eu falo de direitos humanos. Enquanto isso, não questiona o capitalismo, que é o que ferra com os direitos humanos. Não é isso? Esse é o Henri Bugalho. Para desses direitos humanos. E basta pensar que os direitos humanos, né, em essência, é uma declaração feita isso após a Segunda Guerra Mundial, quando nações do mundo se reúnem para tentar estabelecer, sabe, critérios mínimos de dignidade humana, de direitos para as pessoas, de cidadãos do mundo inteiro, e aí parte de uma visão que é profundamente liberal clássica, né? Isso está calcado já na Declaração do Direito do Homem da Revolução Francesa, na Carta de Direitos da Revolução Americana, ou seja, é um documento com forte viés liberal, tanto que você tem no primeiro item da Declaração de Direitos Humanos que todos os seres nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Para você entender como é... É verdade esse bilhete, né? É verdade esse bilhete, né? Isso aí, sabe, é tipo o cara que vai interpretar o lema da Revolução Francesa e a pessoa acha que aquele liberdade ali é no sentido abstrato das pessoas serem livres, né? Sendo que eles, na maior parte do tempo, sequer questionavam a escravidão nas colônias. Não, galera, aquela liberdade ali é a liberdade de comprar e vender. É sobre o direito de propriedade. Essa é a liberdade que os liberais falam. Vamos sempre ter uma coisa em mente, tá, galera? Quando o liberal tá falando em liberdade, ele tá falando em propriedade. A defesa da liberdade, por parte dos liberais, como o Bugalho, tá? Não se enganem. Isso é liberal até os ossos. É uma defesa da propriedade. É uma defesa do modo de produção organizado a partir da propriedade privada dos meios de produção e assentado na exploração da força de trabalho, que confere poder político àqueles que têm o controle do capital. Esse é o sistema defendido pelo Henri Bugalho. Um sistema que aprofunda a desigualdade social, concentrando a riqueza e, portanto, o poder político, que aniquila os recursos naturais do planeta, que se baseia na guerra para a manutenção da força política dos grupos dominantes. É isso que defende Henri Bugalho. Uma visão liberal, tem o artigo 17º aqui,
Todo ser humano tem direito à propriedade só ou em sociedade com outros. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. E basta pensar que essa declaração foi assinada por muitos países do mundo, foi assinada pela China, mas não foi assinada pela União Soviética, por exemplo. Então, assim, havia uma divergência sobre o que são direitos humanos e atualmente em torno de 50 países são signatários dessa declaração, incluindo a China, como eu falei, né? Então, assim, é um documento que tem um forte viés liberal e que serviu de inspiração para algumas constituições pelo mundo também, de democracias mais recentes. Então, sim, defender esses princípios e defender os direitos humanos, para mim, é uma questão essencial também, e sempre foi. Não é uma questão secundária, não é uma questão, sabe, que eu abro mão, tem a ver com valores fundamentais. Por isso que, quando o Helder fala que ele discorda de quase tudo que eu falo, eu me indago ao que exatamente ele se refere. Porque Por exemplo, direitos humanos. Por exemplo, Henry. Porque quando você diz que defende os direitos humanos, mas defende o capitalismo, você está sendo um cínico de merda. Tá? Agora, como o Helder está alguns passos na tua frente, para não dizer alguns quilômetros, ele já se ligou nisso. Ele já se ligou que isso é cinismo. Simples assim. Agora eu não tenho culpa de ser burro demais para entender. Entendeu? É isso. É burrice. O nome disso é burrice, que você é burro demais para entender. Puta que alguns pariu. princípios essenciais para pautar os meus vídeos e o meu conteúdo que eu gero fora ou dentro da internet. Então, assim, quando ele fala que discorda de quase tudo, ele tem direito de fazer isso, porque esse também é um direito previsto nessa Declaração de Direitos Humanos, que também é previsto na Constituição Brasileira. Também isso, o direito dele de discordar e ter o direito de ficar chorando meia hora. As democracias liberais no mundo, ele tem o direito de discordar, de expressar sua divergência, de expressar suas ideias. Esse é um direito conquistado ao longo da história. Então ele tem todo o direito de discordar de mim. Inclusive, eu estranharia se houvesse alguém que me acompanha aqui que dissesse: ah, eu concordo com 100% do que você fala, porque o requisito do pensamento crítico tem a ver com a sua capacidade de, através da sua experiência individual, através das suas referências, através da sua formação, do seu convívio, você possa chegar às próprias conclusões sobre o mundo. Então, assim, a sua vivência é diferente da minha, portanto, eu suponho que em muitas questões você vai chegar a conclusões muito diferentes das minhas. Então, é natural que a gente tenha divergências, é natural que você discorde de mim em muitos pontos, e é natural que o Helder também discorde. É natural, mas eu vou ficar brabinho, tá? Eu vou fazer um beicinho. Helder discordou de mim. O meu beicinho. Em muitos pontos. Mas quando ele fala que ele discorda de quase tudo, então eu parto de um pressuposto aqui também. Ele não discorda dos fatos que eu trago aqui, porque fatos que eu trago aqui são documentados, né? Eu trago aqui referências, geralmente, mas tem a ver com discordância com princípios que eu adoto para fazer meu conteúdo. Então, eu vou enumerar para vocês aqui quais são os princípios que eu adoto, para que você compreenda, porque esses princípios norteiam todos os vídeos do meu canal aqui desde o começo, e também norteia o modo como eu relaciono com as pessoas fora, como eu lido com a minha vida, para que você entenda qual é a base do meu conteúdo. E aí, se você discorda disso, claro, você pode continuar assistindo, porque como eu falei, isso tem a ver com a livre circulação de ideias e com a capacidade de lidar com o divergente, mas se quiser ir embora também do canal, vai embora, porque também aí você não vai ser obrigado a assistir o que eu faço, né? Então, primeira coisa, primeiro princípio essencial que está em todos os livros que eu falei aqui, né, que eu escrevi de não ficção, Meus livros. está nesse livro mais recente meu sobre debate, que tem a ver com uma busca racional por compreender o mundo. Então, assim, para mim, esse é um pré-requisito essencial que tem a ver com a minha formação de filosofia. Basta pensar que... O cara é dogmático para um caralho, fala em busca racional, tá? Da compreensão do mundo. O cara não escuta ninguém que pense diferente dele. Entendeu? Por isso que eu digo, é tão elementar. Quando o Helder fala, olha, eu discordo de 95% do que o Henry fala, é isso. Porque nem todo mundo é otário. É isso que o Henry tá tomando um choque de realidade. Ele tá se ligando que as pessoas não são otárias. Entendeu? As pessoas se ligam que tem uma distância brutal, tá, entre o discurso e a prática. Saca? Ninguém mais aguenta esse discursinho soca-fofo. Ninguém mais aguenta isso. Saca? Esse discursinho, e foi uma das coisas que eu chamei a atenção. Um dos vídeos que bombaram alguns anos atrás aqui no canal, eu falando do Henry, foi justamente isso. O Henry colabora com aquilo que ele diz combater. É exatamente isso, presta atenção. Uma coisa que eu tenho chamado a atenção. O Henry diz combater o fascismo. Combater o Bolsonaro. Defender os direitos humanos. Mas como é que ele faz isso? Defendendo a democracia burguesa. E um dos elementos que faz o fascismo crescer, sabe qual é, galera? É simples. É a desilusão na democracia burguesa. Porque aí aparece um cara que nem o Henry dizendo, olha só que bonitinho, vamos votar, vamos pensar, vamos fazer aqui tudo certinho, que vai melhorar. Só que não melhora. Aí mais 4 anos as pessoas acreditam em outra história. E aí não melhora. Mais 4 anos elas acreditam em outra história. E aí não melhora. A pessoa se extrema. Cai pro lado da extrema direita. Vai beber o leitinho do fascismo. Porque não consegue entender o verdadeiro problema da coisa não melhorar.
Porque onde é que está o erro? O erro não está na atitude do político A, B ou C. O erro está na democracia burguesa, que faz isso mesmo. Mas aí o que o Henry faz? Ele defende a democracia burguesa. Faz a pessoa continuar acreditando naquilo que ela não deveria acreditar porque é a raiz do problema. Aí a pessoa não entende a raiz do problema, cai no colo do Bolsonaro. Por isso que eu digo, o Henry Bugalho ajuda aquilo que ele diz combater. E aí tá aqui brabinho, porque nem todo mundo é burro. E a galera já se ligou nisso. Saca? Já se ligaram nisso. Tem muita gente que vem se radicalizando justamente por não ser burra na internet. Tem muito comunicador que está começando a perceber a falência desse modelo e a necessidade de superação. Claro que vão ter aqueles que vão assumir publicamente a defesa do comunismo, da revolução proletária, da construção da via revolucionária brasileira. Muitos outros já vêm se aproximando por perceber que, na verdade, isso é uma urgência, galera. Seja pela emergência climática, seja pelo aprofundamento das guerras, porque nós estamos diante de mais uma crise capitalista prolongada, que é onde nasce também o fascismo. E vamos entender uma coisa, isso aí Marx já nos disse lá atrás, olha galera, assim, ó, as crises do capitalismo, tendencialmente, elas começam a acontecer cada vez num intervalo de tempo menor entre uma e outra, e cada vez elas são mais brutais. E de tempos em tempos, só a guerra generalizada constrói a superação necessária da crise. Portanto, as crises são mais brutais, mais recorrentes e cada vez mais dependentes da guerra como elemento de superação. Enquanto isso vai acontecendo junto a isso a degradação do meio ambiente, o aprofundamento das desigualdades, a concentração da riqueza, tudo isso que a gente está vendo. Então tem muita gente que poderia estar confortável agora fazendo o discurso da democracia liberal, que está percebendo que, olha, talvez, quem sabe, não sei, né? Talvez seja mais interessante eu, ao invés de ficar defendendo somente o meu umbigo, eu utilizar aqui o meu espaço de comunicação para denunciar isso, para que as pessoas não caiam que nem patinhos no colo do fascismo. E eu tenho visto isso, por exemplo, no ICL do Eduardo Moreira, que é parceiro do Henry. Tô vendo isso na Galãs Feios, que até então é parceiro do Henry, talvez seja aí um dos motivos do beicinho do Henry. A galera tá começando a se radicalizar. Porque tá vendo que, olha, ou a gente constrói uma alternativa, ou a gente começa a entender que o que tem para hoje não é o melhor que a gente consegue fazer, ou a gente começa a apostar na nossa humanidade, ou é daqui pro fim. Estamos vendo aí os bilionários testar foguete atrás de foguete, já pensando em picar a mula daqui, quando isso aqui virar uma rocha incandescente. Vamos lá, construir nossa fortaleza em Marte. Isso não é viável hoje, mas os caras já estão tentando construir essa viabilidade. Porque eles não podem permitir com que a gente supere as relações de produção que estão transformando o nosso planeta numa bola incandescente. E eles nem querem isso, porque para eles é muito mais confortável pensar em deixar essa bola pegando fogo e explodir outro lugar. Levando esse modo de organizar as relações de produção para além daqui. Aos 17, eu entro na Universidade de Filosofia e eu entro nesse curso, né? Eu vou estudar filosofia porque eram questões que me assolavam desde sempre, né? Desde muito pequeno, então eram grandes questões existenciais que eu achava que eu fosse encontrar respostas lá na filosofia. E aí fui estudar, fui ler, então são questões com as quais eu me deparo há mais de, 25 anos praticamente. E as respostas que eu fui chegando ao longo do tempo são respostas que passaram por muita reflexão, por muita leitura. Eu não pensei ontem e vim para cá falar com vocês hoje. Eu pensei isso ao longo de 25 anos, então as conclusões que eu tenho aqui, algumas são calcadas em forte convicção de que, pelo menos para mim, elas servem como uma diretriz essencial, né? Só para você ter uma ideia aqui, quando eu fiz o Clube do Livro no passado com meus seguidores aqui, o primeiro livro que a gente leu foi o livro do Descartes, que se chama Discurso do Método. E nesse Discurso do Método, o Descartes ele apresenta para as pessoas qual é o método que ele, Descartes, aplica para conhecer o mundo. Então ele vai lá explicar, né? Olha, eu cheguei a tais conclusões a partir da minha experiência, né? Obviamente ele vai lá e tem lá sua formação intelectual, tem sua vivência e ele chega a algumas conclusões sobre como ele tem que proceder. E no final do texto ele diz o seguinte, olha... Isso ajuda a explicar, né?
Ele citando o cartesianismo me ajuda a explicar uma das falhas dos liberais. Há pouco tempo atrás a galera estava perguntando aqui no chat em relação ao Pirula, né? Pô, o Pirula é um cara tão inteligente, né? Pô, na área dele é um cara que manda bem, comunica bem, parece ser um cara boa praça, gente boa e tal. Eu já troquei ideia uma ou duas vezes com o Pirula por mensagem, coisa assim, né? Bem pouco. E ele também me pareceu ser um cara muito legal. Mas o que eu disse pra galera? Galera, o Pirula tem um pensamento muito enviesado pelo seguinte motivo. Ele tem fé, isso é a impressão que eu tenho dele, tá? No método científico, tá? Que ele é mais bem apropriado. Que é um método que não cabe quando assuntos são as ciências sociais. E por que eu tô falando disso agora? Porque na interpretação de ciência do Pirula, por exemplo, uma forte influência do cartesianismo, tá? Que procura dividir, vamos dizer assim, né, o seu objeto de estudo em particularidades a fim de compreender o todo a partir das peculiaridades. Tá? Com perdão aqui da simplificação. Veja, isso pode ter uma aplicabilidade eficiente em determinadas áreas do conhecimento, não nas ciências humanas, não nas ciências sociais. Portanto, a influência do cartesianismo nas ciências sociais nos conduz ao positivismo, que é rechaçado enquanto método para as ciências sociais. Por isso que figuras que às vezes parecem inteligentes dentro das suas áreas, como é o caso do Pirula, conseguem reproduzir uma porção de bobagens quando o assunto são ciências sociais, porque este método não se aplica às ciências sociais. A sociologia, a história, a economia, elas têm caminhos metodológicos distintos, que não podem ser avaliados a partir de uma perspectiva calcada na influência cartesiana, em metodologias positivistas. Por exemplo, o impacto do positivismo na história nos conduziu a uma versão da história dos vencedores, uma história palaciana, que pouco explica o que de fato foi o passado. Percebem? E é disso que a gente está falando. Por isso que eu digo, o Henri Bugalho é um cara raso, altamente limitado intelectualmente, conhece pouco filosofia, conhece pouco sociologia, tem um ego monstruoso, é altamente dogmático na sua visão liberal de mundo. Tá? É só isso. E não admite ser confrontado. Eu estou adotando esse método. Para mim funciona. Talvez funcione para você, talvez não funcione para você. Talvez você tenha que encontrar outro método para compreender a realidade. Tá tudo bem porque é assim que se dá o conhecimento. Então, esse procedimento que tem a ver agora com o uso racional, né, da nossa capacidade racional para compreender o mundo, para mim é essencial. Para mim é essencial na filosofia, é essencial na prática diária. Eu sei que há outras vertentes, há outras visões filosóficas que discordam disso. Há vertentes contemporâneas, por exemplo, que dizem que a racionalidade ela é prejudicial ao longo da história. Ela é uma força de dominação, é uma força que corrompe outras possibilidades de conhecer o mundo. Mas, no meu caso aqui, foi uma escolha que eu fiz. Eu adotei essa escolha. Até porque eu sei que nós, seres humanos, nós não somos muito racionais o tempo todo, né? Quem já leu o livro, por exemplo, do Kahneman, Rápido e Devagar, ele fala sobre isso, né? Como muitos mecanismos nossos psicológicos são automáticos. Então a gente acha que são racional, quando na verdade a gente está operando de modo automático, de modo a sobreviver no mundo hostil, mas a gente é induzido ao erro porque é o modo como o nosso cérebro opera. Fazer esse esforço de racionalidade não é fácil, exige muita energia, exige muito tempo, é algo, sabe, realmente laborioso, mas é um esforço que eu faço. Claro, nem sempre você acerta, nem sempre você consegue ser racional, às vezes você também vai para o emocional, às vezes também vai para essa irracionalidade que nos move, mas me parece uma postura fundamental para tentar conhecer o mundo. Cara, extremamente dogmático. Eu acho engraçado, só isso. O segundo ponto tem a ver com comportamento ético, né? Uma espécie de deontologia própria também que eu adoto para poder lidar com as questões com as quais eu trabalho. Eu sempre disse aqui, e eu sei que alguns comunicadores que convivem comigo acabaram também percebendo os riscos. Tá faltando a resposta aos galas feios, né? Não entendi ainda, né? Não entendi. Não entendi a razão do vídeo, não entendi. Será que era só pra botar galas feios no título, é isso? Não sei. Disso, eu sempre disse aqui que a gente não pode se tornar igual àquilo que a gente enfrenta. Então a gente tinha uma ameaça no Brasil que era o bolsonarismo, o Bolsonaro, que é essa figura horrenda, essa abominação, e eu percebi ao longo dos anos... Vejam só, né? Eu concordo que o Bolsonaro é uma figura horrenda, mas o que me diferencia do Henri Bugalho, entre outras coisas? O problema não é o Bolsonaro, né, galera? Se não fosse o Bolsonaro, seria outro. Não é isso?
O problema não é o indivíduo. O problema é a estrutura que faz com que sempre apareçam lideranças com esse perfil. Percebe? É entender o fascismo como um fenômeno estrutural do capitalismo, que, entre outras coisas, se fortalece pela descrença na sempre falha democracia burguesa que o Henry defende. Agressivas para tentar confrontar o bolsonarismo, tanto contra, sabe, os expoentes do bolsonarismo, contra também os patriotas, né? Ou seja, bolsonaristas médios que reproduziam esse discurso. E havia muita energia negativa, muito ódio sendo propagado, e eu dizia, gente, cuidado com isso, porque esse tipo de energia contamina aquilo que a gente fala e prejudica a disputa que a gente empreende. Então, sim, eu acho que a gente não pode confrontar o mal com o mal, ou, sabe, o ódio com o ódio, a violência com a violência. Eu acho que a gente não pode fazer isso, porque isso gera... É isso, quem derrotou os nazistas na Segunda Guerra foram as petições no Havaz, não é isso? Foi as pessoas dando as mãos. Vocês lembram, gente? Quando o Haddad perdeu, aquele papo palha, da galera andando de mão dada, ninguém solta a mão de ninguém, aquilo resultou no quê mesmo? Resultou no Bolsonaro patrolando e colaborando com a morte de 700 mil pessoas. Saca? Vocês desculpem, galera, mas esse pacifismo hipócrita, tá? Vazio, né? Moralista cristão, não me serve. Vocês me desculpem se vocês acreditam nessa pantomima, tá? Por favor. E aqui eu me refiro a grandes figuras públicas também, pacifistas, que pregaram não violência, como o Gandhi, como o Martin Luther King Jr., como outras figuras que, sabe, compreendiam a importância de você tentar reverter esse ciclo de ódio. Porque, no final das contas, a gente quer um mundo mais pacífico, um mundo mais harmonioso, e eu não consigo perceber como a gente chegaria nesse caminho através de mais violência ou mais ódio. Então é a posição minha que eu adoto desde o começo aqui, uma posição ética. Gandhi há controvérsias, né? Tinha uma questão de discurso, mas enquanto isso o pau tava pegando lá, né? E o Martin Luther King morreu como, né, galera? É foda isso aí, né? Vamos lá, eu vou tentar não coringar, porque tá indo pro fim, tá? Porque o que tá aparecendo esse vídeo, sabe o que é, galera? É do tipo assim: Elder disse que discorda de 95% de mim, mas eu sou só um pacifista que defende a democracia e os direitos humanos. Então o que Elder defende? Nós já matamos a charada aqui no início, né, galera? Elder pode defender exatamente a mesma coisa que você. A diferença é, talvez, Bugalho, talvez, é que ele não seja hipócrita. Entendeu? Ou seja, hipócrita, porque o que você faz é uma defesa da boca para fora. Uma defesa sentado na centralidade do capitalismo, no conforto daquele 1% do planeta, tá? Beneficiado pelo imperialismo, pelo colonialismo e pelo liberalismo. Que você faz um discurso que, na prática, colabora com aquilo que você diz abominar. Talvez seja só isso. Eu acho que nós já matamos a charada, né? Que também está nesse livro sobre debates, sobre como debater com as pessoas de modo mais íntegro, de modo mais ético, para tentar chegar num desfecho melhor. Se a gente opera com ódio, se a gente opera com intolerância, eu acho que isso vai criando rancores entre grupos e isso nunca acaba. Isso é uma coisa sem fim, é um ciclo sem fim. Então, a minha posição... Não, tem fim sim. Tem fim quando a gente consegue ajudar na conscientização e na organização da classe trabalhadora. Para que haja enfrentamento. Porque não é negando a luta de classes que ela desaparece. Aliás, negar a luta de classes é muito cômodo para a classe dominante. Por isso que eu digo, Henry Bugalho não está do nosso lado. Não está do nosso lado. Percebem? Esse discurso é um discurso que não nos cabe. É um discurso que não nos beneficia. Tá? E é a posição que eu adoto. Então eu não abro mão dessas duas posturas, nem racional e nem ética em relação ao conteúdo que eu produzo. E aí, tendo isso em vista, há uma terceira posição, um terceiro princípio, que é enfrentar visões autoritárias. Então a gente tinha Bolsonaro aqui, Bolsonaro que pregava golpe de Estado no Brasil desde os anos 90, e me parecia fundamental enfrentar essas vozes que pregavam violência, pregavam tortura, pregavam ditadura, pregavam ruptura democrática. Então isso para mim é inaceitável. E se era inaceitável com o Bolsonaro, vai ser inaceitável com qualquer outro grupo que pregar ruptura democrática, violência, autoritarismo, ditadura. Então para mim não é algo... Então tá, vamos lá. Então se o Bugalho ele é contra quem prega isso, o Bugalho tem que ser contra o Estado liberal burguês, não é isso? O Estado liberal burguês, a democracia burguesa, ela se assenta na violência. O Estado nada mais é que um aparato coercitivo de dominação de classe. É o aparato que exerce, tá, sobre a classe trabalhadora a violência de classe. Uma coisa que a galera tem que entender é o seguinte:
O trabalhador só entrega a maior parte do produto do seu trabalho porque é obrigado a fazê-lo. E quem o obriga é o Estado. O Estado é um instrumento coercitivo de aplicação da violência cotidiana. O Estado nasce como um instrumento de aplicação da violência cotidiana e se mantém como tal. O autoritarismo canta forte por parte do Estado, que é o balcão de negócios da classe dominante. Não existem direitos para a classe trabalhadora, enquanto que para a classe trabalhadora praticamente só existem deveres, para a classe dominante é o contrário. Então eu gostaria de ver essa mesma indignação do Henry contra a violência praticada cotidianamente pelo Estado sobre a classe trabalhadora. Não existem direitos fundamentais na favela, Sr. Henry Bugalho. Experimenta dizer para um PM que está pedalando à sua porta, cadê o mandato? Ele vai dar um tiro no meio da sua cara. A maior parte das pessoas que estão presas hoje no Brasil não foram devidamente julgadas. A guerra contra as drogas empreendidas pelo Estado é uma guerra contra os pobres. Todo dia no Brasil a gente tem tribunal de rua. PM julgando e executando a sentença, algumas vezes de morte, no meio da rua. Essa violência você não questiona, não é mesmo, Sr. Henry Bugalho? Você não questiona, por exemplo, que essa democracia que você defende é uma democracia onde os trabalhadores e trabalhadoras não se enxergam representados nos políticos. Quantos operários, professores, motoboys, auxiliares de enfermagem, trabalhadores da limpeza urbana a gente tem no Congresso Nacional? Agora, quantos representantes do agronegócio, da Faria Lima, das grandes empresas, grandes investidores e empresários nós temos? É essa a democracia que o Henry Bugalho defende. Uma democracia de fachada, que só é democrática para quem está na classe dominante. E ele simplesmente se revolta com a reação do oprimido contra esse tipo de violência. Então, na verdade, a única violência que o Henry Bugalho não quer é a violência dos trabalhadores contra seus algozes. Porque a violência política, física, emocional, a exploração da força de trabalho, tudo isso que é instrumentalizado pelo Estado enquanto instrumento da classe burguesa, essa violência ela é justificada e normalizada pelo Sr. Henry Bugalho, que fica brabinho fazendo beicinho para quem acha que é direito de quem está sofrendo essa violência possa se defender. O que o Henry Bugalho diz para nós todos os dias nos seus vídeos, nos seus livros é: não reaja, seja um escravo dócil. Porque se você reagir à violência, você está sendo violento. Porque a violência contra você é bela e moral, justificável para a manutenção dessa democracia que atende os interesses de 1%. É meu dever desmascarar esse farsante. Para mim, esse é um princípio inegociável. Porque tem uma frase do Bakunin, que é o filósofo anarquista, que dizia o seguinte: o poder corrompe até os melhores. E eu acho que essa frase é muito verdadeira. Pelo menos a gente tem muitos exemplos históricos aqui de grupos com as melhores intenções chegaram ao poder e foram autoritários. Então, assim, se corrompe até os melhores, imagine o que faz com os piores, né? Eu sei que muitos grupos de esquerda, de direita, que chegassem ao poder, eles agiriam de modo brutal contra vozes divergentes, contra pensamento contrário, contra outras visões de mundo, contra outros grupos. Contra outros grupos, não. Contra grupos antirrevolucionários, contra grupos reacionários. Uma vez que a gente constrói a nossa via revolucionária, a revolução não acaba na tomada do poder. A história nos mostrou que em 100% das experiências a reação foi forte. E, portanto, combater os reacionários é dever de todos os revolucionários. Isso que incomoda o Henry. Né? Não é o print que tá rolando aí? Tá, Henry, mas você defende ou não defende o status quo? Ah, não, eu estou entre aqueles que vai se exilar para não ir para gulag. Esse é o espantalho que ele usa para bater.
Na verdade, o que ele está dizendo é: eu não tenho coragem de assumir que eu defendo o status quo, que eu defendo este modelo de organização das relações de trabalho. É isso que ele não tem coragem. E se ele teme ir para um gulag imaginário da cabeça dele, é porque ele sabe que ele estaria com quem numa revolução? Ele estaria do lado da reação. E aí é lógico, né? Se você vai colar como propagandista da reação, você espera o quê num processo revolucionário? Que a gente chame para conversar e tomar um chá? Portanto, para mim, não dá para abrir brecha para nenhum tipo de visão autoritária ou de visão que queira determinar qual é o caminho correto. A única visão autoritária que ele defende é a do modelo capitalista, que é... Aliás, eu recomendo a minha série aqui sobre totalitarismo. Tá lá nas minhas playlists. Tem uma chegada lá. Essa é a conclusão, depois de 3 vídeos que ficaram bons, diga-se de passagem, da série. É essa. O que se a gente pode utilizar essa chave de interpretação, essa categoria de totalitarismo, se a gente puder utilizar, a gente vai utilizar ela para o capitalismo. Essa é a conclusão que eu chego na série. Primeiro, é uma categoria inválida, vazia, indeterminada. Até porque, se a gente se utilizar das determinações utilizadas pelos defensores da categoria de totalitarismo, nós teríamos que aplicar essa categoria ao capitalismo. Então, se alguma coisa é totalitária, esta coisa é o capitalismo. Aí esse totalitarismo, figuras que nem o Henry defendem. Então, para mim, isso não é negociável, como eu falei. Eu não vou tolerar e eu não vou fingir que não estou ouvindo vozes que pregam um único caminho. O mundo ideal não é um mundo só de esquerda, não. O mundo ideal é um mundo no qual diferentes grupos podem participar desse jogo político, podem, chegar a um consenso, podem divergir, podem lutar. O mundo ideal é a política dos Estados Unidos, né? Republicanos e democratas. Isso é democrático, isso é o ápice, né, da civilização humana, né? Tá difícil de não coringar. Para chegar até o poder e tentar governar, tendo em vista o bem-estar coletivo. Para mim, isso é uma visão de uma sociedade funcional. Funcional, a gente também tem que deixar o bilionário lutar pelo seu bem-estar, né? Tem que deixar o bilionário lutar pelo seu direito de ferrar com o planeta e pegar uma nave e ir embora quando isso aqui explodir. A gente tem que deixar o bilionário lutar por isso. Não é isso, galera? Vocês não concordam aí, chat? É isso, né? Vocês têm que deixar, né, o 1% que vive na Europa, da população mundial aí, lutar pelo privilégio de continuar espoliando o mundo inteiro para manter o padrão de vida e o padrão de consumo que eles têm lá, onde, por exemplo, está bem sentado e confortável o Henry Bugalho. Bagunçada que seja. E essa é uma visão da qual eu não abro mão. Foi para isso, por exemplo, que ano passado eu fui chamado para participar desse grupo dos YouTubers pela democracia, para defender um modelo que me parece, por mais problemático que seja, o único até agora no qual essas diferentes vozes têm capacidade de participar desse jogo político. A gente sabe que é distorcido, a gente sabe que o dinheiro manda, a gente sabe que bilionários acabam distorcendo esse jogo. A gente sabe, mas não faz nada. Tipo assim, a gente sabe, e é assim mesmo, e foda-se. O dinheiro vai continuar distorcendo tudo, o parlamento nunca vai ter a cara do povo, o povo nunca vai conseguir avançar em direitos dentro dessa merda, ao contrário, mas tipo, é o que dá, né? A gente é merda, né? A gente é um, sabe? Como a gente somos pessoas assim incapacitadas de fazer melhor, não é isso que o Henry tá dizendo? O Henry é absolutamente intolerante com quem simplesmente não aceita a exploração. O que ele está dizendo para nós nesse vídeo de chororô de mais de 20 minutos é: aceita o chicote estalando no teu lombo e não chora. A gente sabe, mas não faz nada para mudar. É isso, né? Mas também acredito que através desse jogo, através da participação desse jogo, a gente possa ir aprimorando como funciona tudo isso. E é disso que se trata. Por isso que a gente tá aprimorando pra caralho, né? Você não acha que tá aprimorado pra caralho? Hã? Olha como o mundo tá evoluindo, hein, gente? Olha como a gente está aprofundando a democracia, né? Olha como a coisa está indo bem, não é isso? Não é isso? Né? Ucrânia, Palestina, né? Não, isso aí é intriga da oposição, é coisa dos totalitaristas. Entre uma visão de ruptura e uma visão de reforma, uma visão de transformação, uma visão progressista de fato. Porque isso é o progressismo, né? É de você gradualmente ir aprimorando aquele sistema. Então o terceiro princípio que é esse enfrentamento a vozes autoritárias ou sectárias. Isso eu não vou abrir mão. E depois o outro princípio que é a defesa dos direitos humanos, como eu falei. Isso também é outra coisa inegociável. Eu não vou deixar de defender certos direitos humanos essenciais para mim, por mais fictícios que eles sejam, por mais que sejam estabelecidos uma convenção. Esse foi o momento de sincericídio. Vou defender direitos humanos fictícios. Sim, senhor Bugalho, é isso que você faz.
é isso que você faz. Na real é isso. Entendeu? É isso. Né? Nós, radicais, defendemos, de fato, direitos humanos. Né? Você defende direitos fictícios. É isso. Tá bom? Social entre nós, mas me parecem direitos que devem ser preservados. Direito à livre expressão, direito à livre associação, direito à livre circulação, direito a você poder ter religião ou não ter religião, direito à propriedade, por exemplo, direito à dignidade humana, a direito à sua honra, ou seja, alguns critérios mínimos que estão previstos na Declaração Universal de Direitos. Mais legal é o direito à propriedade, né? Porque esse, por isso que eu digo, cara, o Henry, ele é burro e mal intencionado. Ele não consegue, lendo essa porra de Declaração dos Direitos Humanos aí, esse documento liberal fedido, tá? Que a partir do momento que você garante o direito à propriedade, todos os outros são subordinados a esse. Ele não consegue entender que o poder político deriva, tá, do controle da reprodução material da vida, que basicamente é o direito à propriedade privada. Então quando você defende a porra do direito à propriedade privada, foda-se todo o resto, porque todo o resto tá subordinado a esse. Eu não consigo suportar esse discurso, tá? Soca fofo, tá? Não consigo, tá? Isso não tem mais espaço. É por causa desse discursinho de merda, tá? Que a gente tá, entre outras coisas, lógico, mas é por causa desse discursinho de merda que a gente tá onde a gente tá. Ai, vamos abraçar a árvore aqui. Ah, porque nós vamos melhorar. Foda-se, cara, foda-se. Você não enxerga um palmo na frente do seu nariz. Tá ali, você acabou de ler a porra. Você acabou de ler. Não, mas nem esfregando na sua cara você dá conta. Ou na Constituição brasileira, ou na legislação de muitos países, isso merece ser defendido porque isso tem a ver com a defesa da integridade de cidadãos do mundo inteiro. Então, não abro mão disso. Um outro princípio que eu adoto aqui para produzir conteúdo tem a ver com essa noção de justiça. Se algo é condenável do outro lado, dos adversários nossos, se algo é condenável para quem a gente enfrenta, isso também é condenável para quem está do nosso lado. Se um comportamento é execrável, se um comportamento é condenável... Basicamente, então assim, então veja, a reação do oprimido não é justificada pela a atitude do agressor. Porque aí você vai estar se igualando. Saca? Então pense. Se o escravizado foge e mata o seu feitor, o escravizado tá se igualando ao seu feitor. É isso que se rola bosta tá dizendo, gente. É isso que ele tá dizendo. O comportamento é ridículo de um outro grupo, do nosso grupo também é ridículo. Então não dá para usar uma régua diferente para quem é do nosso lado. E isso é uma coisa que muitas vezes a gente resolve internamente, né? E há alguns debates internos nos quais as pessoas vão lá, pô, pegou pesado nesse vídeo aqui, pegou pesado, sabe, nesse texto que se escreveu, mas muitas vezes isso dá de maneira pública. Então também não abro mão desse senso de justiça. Aquilo que é errado do outro lado também é errado do nosso. Então não abro mão disso. E por fim, o último princípio que sempre adotei também é de não me curvar diante desse assédio moral. Porque a questão do cancelamento sempre retorna aqui no canal, né? Quando eu vejo grupos se movimentando para tentar apontar o dedo contra alguém e tentar silenciar essa pessoa, e eu sempre critiquei isso. Eu sempre critiquei esse tipo de cancelamento, linchamento públicos, porque me parece que é se apropriar de uma função que seria da justiça, muitas vezes, para tentar calar a boca de quem você discorda. Esse tipo de assédio moral me parece... Sabe... Não, o que ele gosta é de bloquear no Twitter. Vamos bloquear, vamos interditar debate, não debato com ninguém, não tolero quem pensa diferente de mim, mas vou ficar aqui dizendo que eu condeno os intolerantes, né? Esse é o Henry Bugalho. Algo de justiceiro, algo que foge muito à racionalidade também, porque tem um espírito de turba por trás disso, né? A galera se juntando para tentar calar a boca de alguém. E em relação a isso, jamais vou me calar também, porque me parece muito injusto muitas vezes, me parece desproporcional, me parece eterno, porque não há perdão para quem foi cancelado. A pessoa vai lá, fala uma coisa absurda, muita gente se une e a pessoa vai saber neutralizada e não tem redenção. Se ela pede desculpas, não vale a desculpa dela. Se ela tenta se redimir, também não vale. Se ela reage, ela é intransigente. Ou seja, não tem como escapar disso. Então esse comportamento... Ele já deu 10 minutos, hein? O que você tá enrolando aí, cara? A gente já entendeu o recado do seu vídeo, tá? Tipo, esse seu discurso aí, sem pé nem cabeça aí e tal, né? A gente já entendeu, né? Você simplesmente quis dizer, então, que se o Helder discorda de 95% do que você fala, o errado é ele. É isso, chat. É isso, cara. O cara se doeu por causa de 20 segundos de fala do Helder, né? Gravou um vídeo de 20 minutos pra dizer: se você discorda de mim, o errado é você. É isso que o Henry Bugalho tá falando. E esse é o tolerante. Esse é o
um tolerante. comportamento muito digital mesmo, né? Muitas das redes sociais me parece muito tóxico, muito perigoso, e sempre que possível eu vou denunciar esse tipo de comportamento porque me parece antiético, inclusive. Irracional, antiético, autoritário e muitas vezes injusto. Então, esses 6 princípios básicos norteiam tudo aquilo que eu faço no meu canal aqui desde 2016 e meus livros, meus textos, Meus aquilo que eu faço livros, agora no dia a é dia. isso mesmo. Mais uma, né? Isso. Helder tá errado, se discorda de mim, compre meus livros para entender melhor. Pessoal, e né, quando o Helder diz que ele discorda de quase tudo que eu falo aqui no canal, suponho que ele discorde de boa parte desses itens aqui. É isso aí, viu? Então, olha só, ele discorda. Não, sua anta, não. Eu sei que se não aparecer escrito, né, 2 mais 2 igual a 4, você não entende, mas basicamente, tá? Eu não sei, mas pode ser, tá? Pode ser. Simplesmente que o Helder de fato defenda coisas que você defende só da boca para fora, porque o Helder talvez já possa ter entendido que esse seu discursinho aí é um discursinho que é muito bonitinho da boca para fora, mas que na verdade não ajuda em nada, ao contrário, tá? Como a gente já explicou aqui, né? Mas é isso, você ficou brabinho e fez beicinho, né? Porque você achou que seu amiguinho ia concordar mais com você. Eu fico me perguntando qual item ele concorda aqui, né? Qual desses itens ele concorda. Mas como eu falei, ninguém tem obrigação de aceitar nem a questão da racionalidade, porque há diferentes visões dentro da filosofia. Então tá, o Helder não é racional, o Helder é totalitário. Ai, cara, você é patético, né, meu irmão? Você é patético. Obrigado a aceitar a visão ética também, porque também há outras visões sobre ética na filosofia, né? Há ética utilitarista, por exemplo, há uma ética da virtude, como da Aristóteles. Então, assim, há outras visões éticas possíveis. Sobre autoritarismo, há uma tentativa recorrente de relativizar o que quer dizer esses conceitos. Então, assim, também não é obrigado a aceitar a noção que eu tenho de autoritarismo, mas também não sou obrigado a aceitar a visão da outra pessoa sobre isso. De qualquer modo, a disputa está se dando. Então, cara, se é assim, foda-se. Por que você fez esse vídeo se é assim? Pra que esse chororô todo se é assim? Sobre direitos humanos, aí é mais problemático, né? Realmente a gente passou anos aqui defendendo o Brasil contra a ditadura, contra golpismo, contra a tortura. Então eu fico pensando aqui que alguém que, sabe, enfrenta direitos humanos, o que ela se propõe. E sobre justiça também é uma coisa... Quem é que enfrenta direitos humanos? Então o Helder Maldonado enfrenta os direitos humanos. É o inimigo dos direitos humanos. Helder é o inimigo dos direitos humanos. Repassem. Que é meio vago, né? A noção de justiça é de você usar o mesmo parâmetro para todo mundo, né? É de todo mundo ser julgado de maneira parecida e ser avaliado com o mesmo critério. Aí também eu sei que muitos grupos adotam uma visão diferente, né? Pro meu grupo eu posso ser condescendente, eu posso pegar bem mais leve, mas pro meu inimigo aí eu pego pesado, aí eu aponto o dedo. Aí... Não, cara, não. Ai, foda ter que reexplicar 10 vezes as mesmas coisas, não. Entendeu? Não. Não confunda a reação do oprimido com a atitude do agressor. É só isso, né? É só isso, velho. Jogo pedra. E por fim, sobre cancelamentos e linchamentos públicos, eu sei que tem muita gente que apoia isso, que acha que é o modo de realmente fazer a militância na internet, de fazer a patrulha. Então, assim, a gente vai perseguir mesmo quem pisar fora, sabe, da linha aqui, e eu acho que isso é bem... Ninguém te persegue, não, também. Tem isso, né? Ele adora dizer, ai, como eu sou... Ninguém persegue. Assim, só que às vezes você fala merda, a galera reage. Só isso. Veja só se não são as consequências dos seus atos, hein, R. Bugalho? É isso? Então, quer dizer, o cara é tão autoritário, né, pra usar aqui o léxico do R. Bugalho, que ele tá dizendo o seguinte, olha, quando eu falar merda, não me critica. É isso? Tipo assim, eu não falo merda. Se você acha que eu falo merda ou errado é você, compra o meu livro pra entender. E se você achar que eu falei merda, não critica, porque é errado se criticar. Entendeu? É isso que ele tá dizendo. E depois ele não é autoritário. É um comédia, né, cara? Isso demonstra um comportamento quase inquisitorial. Então, assim, eu discordo e eu acho que isso não é benéfico para o debate público. Então, são esses princípios que nortearam o canal, vão continuar norteando o canal. Se você não concorda com eles, como eu falei, tudo bem. Se você não quer ver o canal mais, tchau. Sinceramente, é isso que eu posso fazer. Senti um certo receio. Será que agora eu vou perder minha audiência? Não vai. Sabe por que não vai, Bugalho? Porque a maior parte da audiência não é só o fato das pessoas gostar do que você fala ou não, tá? Tem a ver com o algoritmo do YouTube entrega os seus vídeos, tá bom? Então, assim, não se preocupa, tá? O boicote não funciona para o algoritmo do YouTube, tá? Agora, é lógico, vai trocando o público, tá? Muita gente que te acompanhava certamente vai deixar de acompanhar porque vai caindo a ficha que você é só um direitoso disfarçado, né? Um vendedor de livro, um ególatra, um alpinista social, ou sei lá, o que mais, né? Isso tem a ver, como eu falei, com coisas refletidas, né? São anos pensando sobre isso, tentando estabelecer algum padrão, tentando estabelecer um padrão pessoal. Anos sendo autorreferenciado, dá nisso, né? Dá nisso. Para reger a minha carreira, para reger o que eu escrevo, o que eu produzo, o que eu falo e, sinceramente, é isso.
Mas tá bom, galera, vamos ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que acompanhou e chegou aqui no final. Se você chegou aqui no final, deixa o like, comenta alguma coisa aqui embaixo. E, se possível, ajuda a financiar o canal desse que vos fala, porque afinal de contas, não tenho aí nenhum tipo de grupo organizado pelo YouTube com investidores, etc, para financiar meu trabalho. Eu dependo que vocês façam isso. Tá bom, galera? Muito obrigado a todos e a todas. Tchau, tchau e até a próxima.